Paz de Cristo, povo de Deus, estamos aqui em mais uma EBD online e essa especificamente nós estaremos ministrando a lição 7 dessa revista dos jovens, tá bom? Que tem como tema Tempo de Conquista e a lição é a Derrotando o Primeiro Inimigo. Nós vamos estar lendo alguns trechos e também fazendo um resumo de toda a lição para que possamos entender melhor de acordo com a palavra de Deus, tá? O texto base dessa lição se encontra em Romanos 8, 37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sintetizando essa lição, em algum momento da nossa trajetória terrena, nós certamente enfrentaremos alguns inimigos. E a gente precisa focar que em Jesus nós somos mais do que vencedores, tá bom? O objetivo dessa lição é conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na Terra Prometida. Mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó e conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam, tá? Eu tenho algumas perguntas para que você possa fazer e no final desse estudo você possa responder. São 3, na verdade. Qual era o objetivo dos hebreus? E qual é o seu objetivo? Quais eram os inimigos dos hebreus? E quais são os seus inimigos? E quais eram os obstáculos dos hebreus? E quais têm sido os seus obstáculos? Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra em Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. A leitura é um pouco extensa, mas se nós estivéssemos agora na sala de aula, leríamos todos juntos. Então eu quero ler com você e eu peço que você abra a sua Bíblia também nesse momento. Josué, capítulo 6, do 1 ao 10, que diz: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tem dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis.
e fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Certamente você que tem o costume de ler a Bíblia, com certeza já leu sobre essa passagem da queda da muralha de Jericó. Eu não vou me ater a hinos, né? Até porque não sou cantora e seria uma lástima aqui cantar para vocês. Mas existe até as musiquinhas que as crianças louvam, né? Na EBD sobre a muralha de Jericó. Então, com certeza você já ouviu falar sobre esse episódio bíblico. Então, a gente vai discernir alguns trechos dessa passagem nessa lição. Mas eu quero destacar o seguinte para você que está na revista e que eu achei super interessante. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais poderosas em Deus e uma estratégia orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus, eles têm até boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus, em comunhão com ele, não sofreu nenhum revés, pois toda a vitória vem do alto, vem do Senhor. Acompanhe comigo na sua revista o primeiro título: A primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Jericó era uma cidade forte. Segundo a Bíblia de Estudos Pentecostal, a cidade-estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. E isso me chamou bastante atenção, porque para você rodear uma cidade com 32 quilômetros, você de fato precisa ser orientado pelo Senhor e estar na força dele. E, seguindo a revista, seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Ou seja, não era qualquer muro. Era de fato um muro bem seguro, uma fortaleza. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção também dos deuses cananeus. Lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, quando Moisés subiu ao Monte Nebo, localizado na Transjordânia, de frente a Jericó, o qual ficava no centro da terra prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia, que deveria ser conquistador dos hebreus. Era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a terra prometida. Mas Deus estava com seu povo. Eles não teriam que pelejar sozinhos. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra 38 anos antes. Os espias atemorizaram os hebreus dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes e muito grandes. Está lá em Números 13, 28 e você pode conferir depois aí na sua Bíblia. O que acontece? Aqueles espias não focaram na promessa de Deus, eles focaram naquilo que poderia atrapalhar a conquista. Então, o que aconteceu? Eles atemorizaram os hebreus. Atemorizaram. O que tem te atemorizado? O que tem te feito olhar não para a promessa, mas para os empecilhos de alcançar a promessa? Eu destaquei aqui nesse primeiro tópico que mesmo diante de uma tremenda fortaleza como Jericó era, o povo precisava entender que mais forte era o Senhor que designou a conquista. Então, quando você estiver diante de um
obstáculo e esse obstáculo, humanamente falando, for grande demais, você tem duas escolhas: olhar para o obstáculo e desistir, ou olhar para o Senhor que te garantiu a conquista. No tópico 2, o título é: O rei de Jericó não estava brincando. A gente costuma ouvir algumas pessoas falando, né? Os mais antigos na fé vão entender o que eu fiquei pensando quando eu estava estudando essa lição. A gente costuma dizer: o diabo não brinca de ser diabo, mas tem crente que brinca de ser crente. E isso não está na Bíblia, mas é uma grande verdade. Porque quando a gente vem para a igreja somente por vir, ou carrega uma Bíblia embaixo do braço, ou simplesmente declara que é crente só por moda, o diabo está observando isso tudo. E ele, como inimigo da nossa alma, ele não brinca nas suas artimanhas. Então nós não podemos brincar de sermos cristãos. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó, isso está lá em Josué 2, que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. No texto de Josué 2, 16 e 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores, no hebraico Hadafi, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Isso me chamou a atenção, essa palavra aqui na revista. Por quê? Porque eles estavam procurando os espias de forma constante. Não sossegavam, né? Até encontrar os espias. Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda e os mandou ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era de fato exaustiva. Os cananitas os procuravam por todo o caminho, dando a entender que aquilo era uma questão urgente, de vida ou morte. Temos também um inimigo que diariamente tenta nos matar, roubar e destruir. Está lá em João 10, 10. Todavia, temos ao nosso lado o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para destruir as obras, as intenções do diabo. Então, nas batalhas da vida, não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho, tá bom? Eu quero destacar aqui que o inimigo ele não brinca em serviço. Nós precisamos ter a direção divina para que ele não venha nos alcançar. Tá? Eu tô olhando para você aí e tô olhando para cá para minhas anotações também. Eu gostaria muito que você tivesse também o seu caderno de anotação, porque quando a gente lê, ouve e escreve, com certeza a gente grava melhor, tá bom? O tópico 3 diz assim: a cidade só cairá com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Isso é lindo saber. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre é fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado somente por uma eventual má índole inerente, melhor dizendo, ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu se torna imprescindível. Então, a cidade de Jericó, ela não poderia cair de outra forma. Ela só poderia cair com a ajuda de Deus. Pense comigo. Se o inimigo precisava ser destruído para os hebreus herdarem a terra, por que o Senhor não tratou logo com eles? Por que o exército hebreu precisou lutar? Pensou? A experiência de lutar
e vencer o inimigo são insubstituíveis para quem anda com o Senhor, o qual sempre revela de um modo especial nos momentos mais difíceis da nossa vida. Sabe aquele momento que a gente pensa que é o fim? A gente pensa que é o nosso limite e não consigo. A intervenção divina vem e nos mostra que nele nós podemos vencer. É isso que a revista está querendo dizer para mim e querendo dizer para você, que em Deus nós podemos derrubar muralhas. Agora a gente vai avançar e a gente vai para o segundo item da revista, que é a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Mas antes de ler, eu queria destacar algo que eu escrevi aqui, que por maiores que sejam nossas habilidades, a intervenção divina é primordial. Porque às vezes a gente pensa que a gente é muito bom, né, no que faz, e a gente se acha autossuficiente. Então, antes de partir para a estratégia de Deus para a batalha de Jericó, eu quero te dizer que maior não é a sua habilidade. Maior é o Deus que colocou em você a habilidade necessária para você vencer guerras, tá bom? Vamos lá. Corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo. E eu quero que você preste atenção nessa frase, que não é minha, é da revista, mas que eu achei bem interessante. Cortar a fonte que o fortalece. Afinal, tudo que é alimentado cresce. Cortou-se a fonte de alimentação de Jericó, porque tudo aquilo que eu alimento cresce. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura dos seus servos. Deus conhece a minha estrutura e Deus conhece a sua estrutura. Sabe que somos pó, como diz lá em Salmos 103, versículo 14. Por isso o Altíssimo sempre estimula seus servos a fazer-lhes promessa. Ao longo de toda a história do povo hebreu, o Eterno tinha lhes prometido sucesso na empreitada da conquista da terra de Canaã. Lá no início do livro, Josué 1, o Senhor reiterou apoio a Josué e seu exército. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada. Então, como o tinha feito noutras ocasiões, Deus disse que entregou os inimigos em suas mãos. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir. Eu achei isso lindo também, por quê? Porque Deus ele fala para Josué, né? Esforça-te e tem de bom ânimo. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, desanimados, cabisbaixos, pelo peso da luta, pelo peso da adversidade. Mas aí o Eterno ele vem com uma palavra de ânimo, ele vem com uma palavra de incentivo para dizer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você crê nisso? Se você crê, diga comigo, eu creio. Bom, Deus ele tem a estratégia certa. Deus sempre tem uma palavra de ânimo para os seus servos. E me fez lembrar que na Bíblia Sagrada nós temos a referência não temas 365 vezes, uma para cada dia do ano. Você acorda e por maior que seja o seu medo, por maior que seja o seu pavor da adversidade, da luta, o Senhor está falando para você, pode levantar, meu servo, e não temas, eu sou contigo. Avançando aqui, o tópico 2 diz, homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente. Após, seguiriam 7 sacerdotes com buzinas, feitas de chifre de carneiro, e logo em seguida a Arca da Aliança, conduzida não pelos coatitas, que era a Egra, mas por sacerdotes. Por fim,
a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos, certamente, os habitantes de Jericó. Gente, para pensar comigo. 6 dias rodearam a cidade, 32 quilômetros, lembra? No 7º dia, eles rodearam a cidade 7 vezes. Tu pensa comigo aqui como que aqueles habitantes de Jericó ficaram. Esse povo é louco. Os cristãos geralmente são chamados de loucos, mas a verdade é que não é loucura, é a fé estabelecida no Deus da promessa. Certamente os habitantes de Jericó, eles ficaram apreensivos. O que eles vão fazer? O que vai acontecer? Mas nunca se saberá ao certo qual razão, por que razão o Senhor assim determinou. Aí eu escrevi uma frase, e essa sim, Deus me deu, que diz assim: estratégias espirituais não são discernidas pela lógica humana. Então, se você quiser discernir algo que é de cunho espiritual, humanamente falando, você não vai conseguir. Mas se você orar ao Senhor e pedir a Deus a revelação necessária, com certeza você vai discernir de modo espiritual. Porque, com certeza, a lógica humana, ela vai diferenciar daquilo que é espiritual. Amém? À espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para aquele povo hebreu que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias pareciam uma eternidade. Deus estava ensinando algo àquele povo. E o que Deus estava ensinando? O que está ensinando para mim e para você nessa quarentena. Controlar a ansiedade e ter um coração paciente e confiante naquele que fez a promessa. Deus quis ver também até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu. Nesse período que você está dentro de casa, que você está recluso, será que você percebeu que alguns irmãos da fé, eles fraquejaram, eles saíram da presença do Senhor? Então, essa palavra é para eles também e você pode ser um instrumento para compartilhar essa palavra com eles. Deus está nos testando, assim como testou aquele povo naquela época. Está testando a nossa confiança, está testando a nossa fidelidade, está testando o nosso domínio próprio. Então, eu também vejo que aquele povo ali estava sob a ordenança de um líder que Deus designou, que era Josué. Então eu vejo também Deus testando a submissão do povo ao seu líder. Eles experimentariam alto nível de bênçãos se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade. Às vezes a gente quer algo muito grande de Deus, mas a gente só consegue dar para Ele o mínimo, né? Então que nós possamos nos esforçar a dar ao Senhor o nosso melhor. Agora vamos avançar mais um pouquinho, porque o nosso tempo é curto. Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. Um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Não sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai. Está lá em Josué 6:10. O povo precisava esperar uma ordem do comando do líder, e na hora certa, todos gritariam em uma só voz. Os hebreus precisavam esperar por 6 dias e tomar algumas decisões do ponto de vista militar, pouco producentes sob um sol escaldante. Mas Deus, em sua longanimidade, oferecia oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem, e Jericó teve a sua última chance e perdeu. Eu destaquei 2 coisas aqui que eu queria
passar para vocês. Obediência ao comando do líder. E segundo, tempo para os idólatras se arrependerem. Olha como é que esse Deus é maravilhoso. Dá tempo para que aquelas pessoas que estão ali sendo rodeadas pelos hebreus se arrependam, mas infelizmente não se arrependeram. Caíram os muros. No tópico 2 vai dizer: depois de terem rodeado 7 vezes, os sacerdotes tocaram a buzina longamente e depois da ordem de Josué, o povo gritou e como resultado, os muros caíram abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E isso é lindo, porque as fortalezas humanas, tecnicamente imbatíveis, foram abaixo mediante a ordenança divina através dos seus servos. É o milagre sendo estabelecido por Deus através dos seus servos. Somos participantes. A ordem é divina, mas ele tem prazer de nos tornar participantes no milagre. E para terminar, para concluir, Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó. E os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade, cheia de pecado e devassidão, deveria ser riscada do mapa, como foi Sodoma e Gomorra, juntamente com sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição, havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso, Raabe. Diante de sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que parecia proferida por Paulo séculos após. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus. Quem diria, né? Uma prostituta. Sendo referida no Novo Testamento, lá em Hebreus 11:31, na galeria dos heróis da fé, como uma mulher de grande fé. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai para encerrar a primeira campanha militar e depois empreenderia a segunda, rumo às cidades, estados, reinos localizadas no sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus e, por fim, a terceira, com guerras a serem travadas contra a Confederação do Norte. Por qual razão, eu te pergunto, Deus permitiu que uma prostituta se tornasse ascendente do Salvador do mundo? E eu escrevi algo aqui que tocou muito no meu coração. Deus sempre preserva aquele que o estabelece como Senhor de sua vida. Raabe escolheu o certo no momento crucial, garantindo para ela a sua salvação. E para fechar de verdade, eu quero ler o subsídio que está na minha revista e se você tiver com ela aí, você acompanha comigo. Identifique em sua vida tudo aquilo que naturalmente pode fomentar a sua velha natureza. Feita a identificação, afaste tudo isso de sua vida. Deixe de ler e assistir o que alimenta a sua carne. Afaste-se do que o leva ao pecado. Deixe de conversar com pessoas que falam de coisas que esfriam a sua fé. Nesse caso, fugir é vencer. Em vez de sinal de covardia, e se em meio à luta contra o pecado, eventualmente houver um momento de fraqueza, um deslize, não desista. Peça perdão a Deus e arrependa-se. Veja onde caiu. Afaste-se do que levou ao pecado e busque a renovação em Deus para prosseguir. A diferença do homem espiritual para o carnal é que o primeiro pode até errar em um momento fortuito de fraqueza, enquanto o segundo vive na prática do pecado.
Então que você possa guardar essa palavra no seu coração. O Senhor, Ele é poderoso para te manter firme e constante, sempre abundante na obra dEle, porque o nosso trabalho não é vão nele, tá bom? Fica com essa palavra, guarda ela bem guardadinha no seu coração e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu quero orar com você. Deus Santo e Poderoso, queremos te agradecer, Pai querido, por essa lição. E te pedir, ó Deus, que ela fique gravada na tauba do nosso coração para que não venhamos pecar contra ti, como a tua palavra mesmo diz. Ensina-nos, Senhor, a saltar muralhas, a derrubar muros que nos afastam da tua presença e que nós possamos seguir as tuas orientações e estratégias a fim de que o teu nome seja glorificado e o inimigo da nossa alma seja envergonhado. Obrigada por esse tempo de comunhão com meu irmão, que mesmo distante de corpos, Senhor, estamos unidos, Senhor, através da internet. Obrigada, Senhor, também pela internet, que tem sido um canal para nos religarmos, Pai. Não somente uns com os outros, mas a Ti também. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Paz.